governo está perdido, né, em relação a essa questão do INSS. Eu até fiz aqui um pequeno compilado de notícias de hoje, porque é muita coisa. Só algumas manchetes. A AGU pede bloqueio dos bens de 12 associações suspeitas de fraude no INSS. Estamos falando aqui de 2,5 bilhões de reais investigados. Simone Tebet diz que ninguém ficará prejudicado com descontos indevidos no INSS. INSS bloqueia descontos de consignado a todos os beneficiários. E, finalmente, PT avalia apoiar CPI para rebater oposição, mas o Palácio do Planalto é contra. A ideia é, enfim, demonstrar ali que a corrupção, no final das contas, foi ecumênica, né? Nasceu no governo Temer, passou pelo governo do Bolsonaro, chegou ao governo Lula, mas eu acredito que a gente não deveria entrar numa discussão de quem rouba mais. Eu roubei, mas ele roubou também, o governo agora é esse. Né? E é esse governo que tem que responder pelo que está acontecendo e tomar providências, o que não parece estar no horizonte. Pois é, né? De tantas iniciativas que você falou, Megali, uma para resolver, realmente a gente não vê, não percebe. Eu acho engraçada a ministra do Planejamento e Orçamento. Uma vez a Simone Tebet deu uma entrevista, ela falou assim, eu não sou a ministra do Orçamento e do Planejamento. Eu sou a ministra do Planejamento, porque primeiro a gente planeja e depois a gente vê como gasta. Então, planejamento e orçamento, legal. Ela está planejando resolver como isso aí? Vai tirar 6 bilhões para devolver para onde? Porque esse dinheiro já foi gasto. O governo... E o que não foi gasto está em paraíso fiscal. Exato. E assim, existem outras linhas de investigação que mostram que o rombo pode ser superior a 6 bilhões de reais. De onde o governo vai tirar isso? Eu perguntaria para a ministra do Planejamento. Vocês estão se planejando tirar esse dinheiro de onde? Porque não tem orçamento para isso. A gente, antes dessa loucura tarifária que o Trump criou, era recorrente chegar aqui no Flow News para falar da questão fiscal do governo. A questão fiscal do governo não melhorou. Acontece que você tem um impacto maior porque a economia, né, mais desenvolvida do mundo começa a tarifar tudo e todos ao mesmo tempo e o impacto disso é global. Outros assuntos locais acabam perdendo relevância. Eles não deixam de existir, perdem relevância no noticiário. Então o governo continua com o orçamento apertado, estamos chegando perto de um ano de eleição e esse é o tipo de assunto que derruba a popularidade. A gente vai se lembrar aqui do Pix, que também teve uma guerra de narrativas, mas não pegou bem para o governo. No fim das contas, pensando em voto, essa história do Pix foi muito ruim para o presidente Lula. Agora, essa história do INSS, eu acredito que tem o potencial para ser pior do que a história do Pix. Porque a gente está falando de aposentados, pensionistas, o que já comentamos aqui, a parte mais assim, vulnerável economicamente falando da população brasileira que trabalhou durante muito tempo e teve o seu recurso ali retirado sem nenhum tipo de autorização. Não vejo o governo apontando uma maneira prática de como vai devolver esse dinheiro e, mais importante, de onde vai tirar dinheiro, esses 6 bilhões, para repor, né, essa perda dos pensionistas e dos aposentados. Então, Megali, eu acho que isso é péssimo para o governo. Eu não sei como que a ministra Simone Tebet está se posicionando. Ela não tem condições de falar o que ela disse. Porque são palavras bonitas, mas é um discurso pronto. Porque, no fim das contas, quem bate mesmo o martelo no orçamento, ela faz parte, sem dúvida que sim. Mas me parece que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, tem um peso maior nessa decisão. E é o Lula, presidente da República, que vai definir realmente como a questão vai ser tocada. O presidente Lula já disse que o novo presidente do INSS vai ter carta branca para fazer o que ele quer, mas antes de fazer o que ele quer, ele precisa resolver o que o Stefanuto, que era o presidente indicado pelo ministro Lupe, que nem mais no governo está, resolver esse problema que ele deixou. Você falou muito bem, Megali, para eu encerrar, né? Aconteceu no Temer. O governo Temer não foi reeleito. Aconteceu no governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro não foi reeleito. Né? O governo Lula ganhou a eleição. Então quem precisa lidar com isso é o governo Lula, porque a despeito de ter acontecido em outros governos, né, a Polícia Federal mostra que o volume de fraude aumentou de maneira significativa a partir de 2022 e 2023. E só lembrando, Nani, esse papo de que não, mas foi nesse governo que o esquema foi desmantelado. Quem é responsável por isso é CGU e Polícia Federal, que são órgãos independentes. O governo, os ministérios, o Planalto não tem mérito nenhum nisso. Nenhum. É porque esse aspecto vai Sem ser dúvida. Explorado. Né? Mas não é verdade que foi esse governo que desmantelou o esquema. Aliás, pelo contrário.
Ele ampliou o esquema, Nani. Não, eu não lembro se estava no seu mexidão aí de manchetes, né, do dia. Mas tem uma aqui, ó. INSS avisar aposentados que tiveram descontos na próxima terça. O presidente informou que vai comunicar os beneficiários que tiveram algum desconto associativo por meio do canal oficial Meu INSS. No dia seguinte, serão liberadas informações para que o aposentado possa verificar qual associação fez o desconto e o valor debitado. O sistema automaticamente gera uma cobrança para a associação. O INSS vai fazer a defesa do segurado perante a associação, dizendo: nosso beneficiário não reconhece esse pagamento. Só que aí tem aqui o processo de restituição englobará descontos que ocorreram em um prazo de até 5 anos. Descontos feitos antes desse período não entrarão na conta, pois o prazo já prescreveu. Tem várias matérias que ouviram pessoas que relatam esse problema há 10 anos. Há pelo menos 10, 9 anos. Então, assim, também demorou para agir, mesmo que seja aí o presidente, né, quem está dando essa declaração, o presidente do INSS, demorou para agir, ainda está agindo dessa forma, que é 5 anos, sendo que é mais, e não foi o que você disse também. Aí, paralelo a isso, não é esse governo que desmantelou a CPI também. O PT diz que tá estudando, mas os grandes nomes do partido, a Gleisi, o Lindbergh, o Randolph, o próprio Lula, ninguém quer apoiar de fato. Eles, tudo bem, se essa CPI ela andar, a gente vai saber se resguardar, a gente vai saber responder, mas nenhum deles tá assim, de fato, a gente quer que vá mesmo adiante, vamos fazer essa CPI, vamos apoiar. Então, eu também tenho dúvidas de que ponto que o PT, quais serão os parlamentares, os políticos do PT que de fato vão ter essa postura enérgica, como parece que tem alguns que terão, porque os principais líderes não têm. Então, enfim, o governo já errou muito na crise, acho que às vezes é melhor. Essa CPI vai ser um presentão para a oposição. Eles vão armar um circo, vai ser um espetáculo. Vão apontar o dedo na cara dos petistas e vão dizer: vocês são ladrões. Sim. E quer dizer, saber, eles terão razão. Você tá lendo na coluna da Mônica Bergamo, sinto muito. O cara fala assim: quando você critica o atual governo, você está alimentando a extrema-direita. Quem está alimentando a extrema-direita são vocês. São vocês. Que, cara, cada governo é um escândalo gigantesco de corrupção. Será que não dá pra gente passar 4 anos sem um escândalo dessa magnitude? A gente dá a notícia, a gente não fabrica o fato. E aí leio na Mônica Bergamo que esse assunto se tornou uma prioridade zero no governo para que ele não respingue no presidente 1 ano antes da eleição. Deveria ser uma prioridade porque brasileiros foram roubados. Né? E outra, tá começando a ficar meio cansativo esse papo de que o Lula não sabia de nada. Aí tem o escândalo do Francenildo, do Caseiro, foi o Palocci. Aí tem o escândalo do Mensalão, foi o Dirceu. Aí tem o escândalo, o Lula não sabia de nada. Aí tem o escândalo do Petrolão, foi a base aliada, o Lula não sabia de nada. Aí tem o escândalo do INSS, foi o PDT, o Lula não sabia de nada, mas não sabia de nada. Nunca. De nada, nunca, jamais. Pois é. E outra coisa, né? Esse governo tem uma dificuldade quase que intrínseca de lidar com comunicação. É muito ruim em comunicação. E a prova disso é o próprio governo. O Haddad, sempre lembro disso, a primeira entrevista que ele deu neste ano de 2025 foi para Andréa Sadi na Globo News. E ele fala que a comunicação, quando o governo anuncia 70 bilhões de reais de isenção para você conseguir cuidar da agenda fiscal, essa comunicação foi feita junto com a isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil reais. As duas coisas ao mesmo tempo, em 2024. Um tempo depois, em 2025, o Haddad reconhece que a comunicação foi imperfeita. Você troca o ministro da SECOM, da Secretaria de Comunicação do Governo. Sai o Paulo Pimenta e entra o marqueteiro que ajudou o Lula a ser eleito, ganhar mais uma eleição. E nós temos agora, né, um governo que não consegue se comunicar com a população não acredita que o Lula não sabia de nada. Quem acredita que o Lula não sabia de nada é quem é petista. Quem acha que o Lula não sabia de nada é quem gosta do Lula. O brasileiro médio razoável, não estou falando do brasileiro que gosta do Bolsonaro. Estou falando do brasileiro médio razoável. Olha para a gestão e no mínimo diz incompetência. E na sequência diz ladrões. Roubaram dinheiro de aposentados e pensionistas. O governo cogita apoiar uma CPI para derrubar uma narrativa de que esse governo sabia, de que começou nesse governo, sendo que esse governo não tem capacidade para lidar com um vídeo de 1 minuto e meio feito pelo Nicolas Ferreira. E acham que vão conseguir desempenhar bem numa CPI onde todo mundo, o tempo todo,
transmitido em rede nacional vai estar apontando o dedo para esse governo. Desculpa, assim, é muita inocência, é falta de inteligência, é preciso reconhecer a incapacidade, dar 2 passos para trás. O governo apoiar a base do PT, ou alguém dentro do Partido dos Trabalhadores, apoiar essa CPI, porque acha que o governo vai conseguir mostrar que a culpa não é desse governo, é, no mínimo, ingenuidade, né? É muita ingenuidade. Tiro no pé. Eu achei engraçado, Nani, que quem pensa isso são as pessoas razoáveis e não bolsonaristas, até porque não dá para ser as duas coisas, né? Mas eu acho que não dá para você ser razoável quando você é muito bolsonarista ou quando você é muito lulista. Você perde. Quando você é fã de um político... Aí já tem um problema, né? Você já tem um problema, né? Aí você já tem um problema grave. Porque você nunca vai ver o erro desse político. Teve um dia num programa aqui que eu me perguntei se a gente estava muito de esquerda no noticiário. Hoje eu tô achando que a gente tá muito de direita. Mas o dia não foi favorável ao governo, porque também os caras não se ajudam.